Editoração de textos, Microsoft Word, parte 2, formatação de parágrafos e páginas. Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre formatação de parágrafos, né? Como é que funciona isso? Anteriormente, a gente já viu como formatar a fonte, mudar algumas características do texto, como cor e etc. Mas também existem algumas configurações específicas para parágrafo. Quando a gente abre o Word, está lá na nossa aba Página Inicial, a gente tem uma caixa chamada Parágrafo com várias opções de lidar com listas, lidar com recuos, lidar com alinhamentos, lidar com tabulação. E a gente vai brincar um pouquinho com isso hoje na prática, que como é bastante conteúdo, acho que a melhor forma de vocês começarem a absorver isso é através da visualização do que está acontecendo. E depois eu gostaria muito que vocês tentassem botar isso em prática, explorassem as funcionalidades que eu mostrar aqui rapidinho para vocês e treinassem bastante essas possibilidades da customização dos parágrafos. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa formatação dos parágrafos, sobre como exibir réguas e trabalhar com recuos e como a gente lida com recuos e tabulações. Tabulações são esses espaçamentos especiais entre margens, entre elementos, e o Word ele trabalha muito bem com isso para poder organizar as informações na página. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês como vocês podem começar a trabalhar com esse tipo de coisa. Então vamos na prática. Então eu preparei uma pseudolista aqui para vocês. Vocês podem notar que isso daqui basicamente é uma palavra por linha. Então eu aperto Enter no final de uma palavra, adiciono um novo termo aqui. Então vou adicionar aqui sal. Então é uma lista com vários elementos que se compra no supermercado. O que a gente vai fazer aqui? Bom, isso daqui é visualmente desinteressante, né? Porque qual que é a utilidade de você trabalhar com formatação? A ideia da formatação é você comunicar visualmente a intenção da informação que você quer passar. A parte visual da informação é muito útil. Se você deixar letras pequenas, uma página abarrotada de coisa, dificilmente a pessoa vai absorver aquela informação da mesma maneira que uma única frase numa página completamente vazia, transmitindo exatamente o que você precisa transmitir. A mesma coisa serve para listas. Se você coloca uma palavra embaixo da outra, a pessoa pode, à primeira vista, não entender do que se trata, pode achar que é um rascunho, pode pensar que é, sei lá, um poema, mas a ideia aqui é quando você bater o olho, quando você vê aquele monte de elementos alinhados um embaixo do outro, você possa rapidamente entender que isso é uma lista. Algo que a nossa biblioteca visual mental já está familiarizada com para indicar uma lista são marcadores. Esses marcadores à esquerda desses elementos. A gente vai colocar esses marcadores agora e ver como é que isso funciona. Então, selecione esses textos e clique nesse item aqui. Nossa caixa parágrafo, a gente tem esse ícone marcadores. Clicando no ícone marcadores, a gente observa que aparecem essas bolinhas na lateral esquerda do nosso item. Isso deixa bem claro para o usuário que estiver recebendo esse documento que isso é uma numeração, que a gente está listando elementos um abaixo do outro. Aqui do lado direito desse ícone de bolinhas, a gente tem um ícone muito parecido com vários números. Os mesmos marcadores, mas para a gente fazer uma lista numerada. Então se você clica aqui nessa lista numerada, ele simplesmente substitui as bolinhas por números. E se você clicar nessa setinha, você pode enumerar de outras maneiras, com letras A, B, C, D, com algarismos romanos, tamanho maiúsculo, tamanho minúsculo, separador entre o número e o texto com um ponto ou um parênteses e por aí vai. E se você botar o mouse sobre essas opções, você vai ver que essas opções vão se alterando, vão se modificando para você pré-visualizar. E daí quando você gostar de alguma, simplesmente você clica e seleciona. Aqui, nessa nossa lista existe uma coisa interessante, né? Esses últimos dois itens, na verdade, são tipos de queijo. Esse prato pode ser um prato de louça, mas na minha intenção é um tipo de queijo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou Ctrl Z, cliquei no final de tomates, dei um Enter e eu vou adicionar um elemento aqui. Eu vou adicionar o elemento queijos. Ok, adicionei o elemento queijos. Vou deletar aqui os nossos pratos e cheddar. Adicionei o elemento queijos. Agora eu quero adicionar dois tipos de queijo como um sub-item de queijos. Como é que eu faço isso? A gente tem no nosso teclado a tecla Tab. A tecla Tab serve para poder indicar níveis diferentes numa lista. Então, se eu der um Tab aqui e clicar em editar prato e dar um Enter, ele vai criar uma espécie de sublista logo abaixo de queijo. Pronto. Agora eu tenho uma sublista.
E se eu quiser numerar isso como letras, eu posso selecionar prato e cheddar, clicar aqui nesse nosso item numeração e clicar em ABC. E agora eu tenho uma lista de 2 níveis, ok? Agora vamos fazer diferente. Eu quero ter... Vamos apagar isso daqui, esse último item. Vamos supor que agora, em vez dessa lista simples assim, eu gostaria de ter essa lista ordenada em ordem alfabética. Existe essa opção aqui, A a Z, com a seta para baixo, que chama classificar. Com essa seta, se eu clicar aqui, eu posso pegar os parágrafos, e um parênteses aqui, no Word, cada linha independente, você termina ela dando um Enter simples, o Word considera como um parágrafo. Então, mesmo essa lista, cada elemento dela, cada linha dela, o Word considera como um parágrafo, tem uma numeração dentro desse escopo de lista. Então, parágrafos, tipo texto, que a gente tem textos aqui, e a gente quer ordenar na ordem crescente. Então, cliquei aqui, e o que a gente tem? Abacate, arroz, ervilha, feijão, leite, sal, tomate, em ordem alfabética. Ok? Ok, vamos para nossa próxima mini exemplo. Vamos falar de alinhamentos, recuos e espaçamento. Tem um texto de exemplo aqui embaixo, e eu queria mostrar para vocês do que se trata esses alinhamentos. Então, assim, um texto ele pode ficar alinhado tanto à direita, quanto à esquerda, quanto no centro, ou ser o que a gente chama de justificado. O espaço entre as palavras é trabalhado pelo programa para deixar sempre as linhas começando e terminando junto das margens. A gente vai ver na prática como é que isso funciona. Então, aqui a gente tem essas opções aqui, se vocês verem aqui, essas 4 opções no canto inferior esquerdo da caixa parágrafo. Já está selecionada a primeira, alinhar à esquerda. Vamos clicar nessa alinhar ao centro, essa opção que eles chamam de centralizar. Vocês podem notar que o texto ficou completamente centralizado. As margens, tanto à direita quanto à esquerda de cada uma das linhas, é meio que igualada para poder o texto ficar completamente centralizado. Se eu clicar nessa terceira opção, alinhar à direita, o que eu tenho? Eu tenho todo o texto alinhado à direita. E agora à esquerda os espaços vão ficar desiguais. Por fim, a gente tem essa opção parágrafo, justificar. O justificar ele alinha o texto corretamente dos dois lados. Se vocês verem bem, agora então o texto fica bonitinho. Essa opção justificar ela é muito utilizada em trabalhos acadêmicos e trabalhos profissionais por ser visualmente mais agradável, né? Você sempre vai ter ali um texto que vai completar a página inteira, seus parágrafos vão ficar bem distribuídos. Sobre recuo. Então o recuo, a gente pode trabalhar o recuo com a tecla Tab, começando com cada parágrafo com essa tecla Tab. E podem notar então que a nossa primeira linha fica recuada o espaço de um tab, né, de uma tecla tab. A gente pode dar, cada vez que eu dou um tab a mais aqui, esse espaço se mantém, mas o texto vai diminuindo. O parágrafo também vai recuando para manter esse tamanho máximo da primeira linha. Então eu vou desfazer o que eu fiz aqui e quero mostrar para vocês então essas duas ferramentas aqui. A gente tem essa opção diminuir recuo e aumentar recuo. Se eu clico em aumentar recuo, o parágrafo inteiro é deslocado para a direita. E se eu clico várias vezes, o parágrafo vai comprimindo à direita. Eu posso desfazer isso diminuindo o recuo e mantendo o espaço do jeito que ele estava anteriormente, o espaço de recuo. Como é que a gente pode visualizar esse recuo e trabalhar com ele de um jeito melhor? Bom, existe uma funcionalidade chamada régua, que você consegue visualizar numa medida métrica o recuo. Então eu vou mostrar para vocês como acessar isso. Vocês clicam em exibir e régua. Então aqui na nossa faixa de opções, a última opção exibir, e aqui tem a opção régua, mostrar a régua nas laterais do documento. Pronto, clicamos aqui, vou voltar aqui para a página inicial, e agora a gente tem a régua na parte superior do documento e na parte lateral do documento. E notem que tem esses símbolozinhos aqui, tá vendo? Essa setinha para baixo, que se eu botar o mouse sobre ela vai aparecer escrito recuo da primeira linha. Conforme eu vou movendo, eu clico e arrasto nesse ícone, o recuo da primeira linha vai aumentando. Vejam só, que interessante. Agora, se eu botar o mouse sobre a setinha indicada para cima, aparece recuo deslocado. Olha só, ele vai mexendo só o corpo do texto e não altera a primeira linha. Se eu mexer nesse recuo à esquerda, que é o quadradinho embaixo, ele vai mover o parágrafo inteiro, tá vendo?
E por fim, existe esse recuo do outro lado aqui, tá vendo? Esse recuo à direita. Esse recuo à direita, ele simplesmente vai fazer a mesma coisa que o quadradinho ali, só que para finalizar o nosso texto. Então, ele vai indicar a margem final desse parágrafo à esquerda. O recuo em relação à margem, né, para ser mais preciso. Outra coisa que a gente pode visualizar aqui é o espaçamento entre linhas. Então, ó, vou clicar nessa seta aqui, espaçamento entre linhas dos parágrafos, e eu vou botar, conforme eu vou botando meu mouse sobre, vocês podem notar que as linhas do meu parágrafo vão aumentando de espaço. Então aqui eu vou deixar 1,5. Vocês podem ver que o meu espaço, que o meu parágrafo tem espaçamento bem largo entre as linhas. Isso é para deixar o texto com uma maior clareza, né? Então, próximo exemplo, cor e borda. Isso aqui também é bem simples. Basicamente, se você seleciona um parágrafo, você tem algumas opções. Tá vendo esse baldinho de tinta aqui na caixa parágrafo? Você pode escolher uma cor de fundo para o seu parágrafo. Então, aqui eu vou botar uma cor amarela. E se eu seleciono o meu parágrafo novamente, tem essa outra caixa aqui chamada bordas, que eu posso simplesmente escolher o tipo de borda que eu quero colocar. Existem algumas opções aqui que vocês podem fuçar. Eu vou botar primeiro sem borda, porque já estava com borda. E agora eu vou botar borda inferior. Notem que só apareceu uma linha ao final dessa caixa amarela. Eu vou tirar a cor do fundo para poder visualizarem mais facilmente. Então eu vou botar aqui, sem cores, pronto. Ao final do nosso parágrafo existe uma linha, porque eu botei uma borda aqui. E se eu selecionar de novo esse mesmo item, ele simplesmente remove a linha que eu acabei de adicionar. Por fim, a gente vai mostrar um pouquinho sobre recuos e tabulações. Esses recuos e tabulações são basicamente... Os recuos, na verdade, eu já mostrei, que seriam esses símbolos aqui, que você pode trabalhar pela régua. Mas as tabulações são as partes legais que vocês podem mexer aqui embaixo. Olha só que bacana. Essa lista que a gente tinha usado no primeiro exemplo, eu peguei a mesma lista e separei em 3 colunas. Como é que eu fiz isso? Bom, eu fiz isso com o que a gente chama de tabulações. Se vocês observarem aqui no cantinho superior esquerdo da nossa régua, canto onde as duas réguas convergem aqui, a gente tem esse símbolo, que é como se fosse um Lzinho, né? Vou mostrar para vocês nos slides aqui. Todos esses símbolos, cada vez que você clica em cima desse símbolo, ele vai mudando. Você pode escolher essas tabulações de alinhamento. Quando você coloca essas tabulações, quando o parágrafo está selecionado, você pode, em vez de o teu tab andar um tamanho fixo, ele vai andar o tamanho necessário para alinhar o conteúdo à direita do teu tab a um desses tabuladores, uma dessas opções de tabulação. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo aqui na prática. Ó, então assim, feijão, arroz, ervilha, lentilha, tomate, queijo. Eu vou pegar um desse alinhamento à esquerda aqui e vou arrastar. Opa! Na verdade não é arrastar, perdão. Clicando várias vezes. É só clicar aqui em cima do nosso... Vou selecionar a nossa lista. Na verdade vou selecionar só a primeira linha aqui. Porque a gente vai ter que trabalhar com tabs. Vou adicionar aqui, ó, no comecinho dela. Tá vendo que apareceu bem pequenininho um L aqui onde está meu mouse? Daí eu vou clicar de novo aqui até aparecer uma barrinha reta. Essa daqui. Esse barrinha reta com uma barra embaixo. Eu vou colocar aqui no meio. E por fim, esse daqui, esse L ao contrário, que chama direito. Ó, se deixar o mouse em cima vai aparecer escrito direito. Clicar aqui no final. Então, ó, eu vou simplesmente deletar isso, dar um tab. Tá vendo? Que ele alinha bonitinho. Deletei a linha, porque eu tive que botar todos na mesma linha. E quando eu der um tab, ele vai alinhar logo ali ao final, alinhando a direita daquela tabulação ali. E por aí vai, né? Então, se eu for fazendo isso, aqui eu tenho que alinhar o leite também, então vou deletar e dar um tab. E por aí vai, né? Então, fica visualmente claro o exemplo do tab. E é isso. Então nessa aula a gente viu bastante coisa, foi uma aula um pouquinho mais longa. Espero que vocês tenham a oportunidade de botar tudo isso em prática, estudem bastante, porque eu sei que são alguns conceitos complicados para quem está tendo o primeiro contato com o Word, mas eu tenho certeza que se vocês forem pacientes, colocarem o mouse em cima das opções, lerem tudo com calma e tentarem pôr a mão na massa, as coisas vão fluir. Muito obrigado e até a próxima aula.